Fala, galera. Vamos acompanhar aí junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações de Corinthians e Internacional, que disputam a partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20 horas, na Neoquímica Arena. E vamos ver aí a provável escalação dos dois times para este jogo. Falando em classificação, é o sonho de Corinthians e Internacional nesta noite. Também passar de fase na Copa do Brasil. Na ida em Porto Alegre, o Inter bateu o Timão pelo placar de 2-0. E agora é na casa do Corinthians, é diante do torcedor corintiano e Lucas Herrero. Não é o Capelanes, viu? É o Lucas Herrero que estará acompanhando tudo pra gente hoje. Herrero, para você aquele bom dia especial. Eu confesso que eu tô tensa, muito mais pelo Inter, pela postura do Colorado, que até melhorou nas últimas partidas. Fez 2 jogos muito fortes contra Flamengo e Corinthians, mas será um jogo daqueles de arrepiar. Olha o coração, Renata, pelo amor de Deus. Muito bom dia a você. Um beijo a todo mundo que está aí no Jogo Aberto. O coração do Ronaldão também está apertado, né? Estamos dentro de Itaquera. O camarote Fielzone abriu as portas para a gente, para que atrás dessas arquibancadas aqui tenhamos mais de 40 mil pessoas na decisão de hoje entre Corinthians e Internacional. O Sidão vai dar uma passeada pelo estádio, Sidney da Mata, nosso cinegrafista, para mostrar um pouquinho das arquibancadas e como o Corinthians está preparando esse estádio para receber a decisão das oitavas de final. Ele está dando um close nos camarotes, Renata. Sabe por quê? Porque existe a possibilidade de termos Memphis Depay hoje à noite por aqui, é isso mesmo. Ele já passou pelos exames médicos no hospital, já passou pelos exames também no CT Joaquim Grava. A tendência é que ele não esteja em campo, é claro, mas ele pode aparecer nos camarotes de Itaquera, porque o Corinthians tende a assinar essa renovação ainda hoje. É claro que algumas cláusulas ainda estão sendo conversadas, principalmente aquela bonificação polêmica por títulos, né? Tem também a questão da renovação de contrato, a questão salarial, enfim. Mas a tendência é que o Memphis holandês esteja presente aqui em Itaquera para o jogo às 8 horas da noite. Falando sobre a vantagem do Internacional, o Corinthians precisa vencer por 2 gols para levar para os pênaltis. Nesse ano, conseguiu fazer isso 6 vezes. Agora, se o Timão quiser passar no tempo normal, precisa vencer por 3 gols. Isso aconteceu apenas 3 vezes em 2026. A última aconteceu justamente depois da Copa do Mundo, vitória por 3-0 sobre o Remo aqui mesmo em Itaquera. Já o Internacional, Renata, vinha numa fase bem ruim, como você bem disse, né? 4 derrotas em 5 jogos, até encontrar o Corinthians de Ronaldo Giovanelli e aí sim vencer por 2-0. O Inter que venceu a Copa do Brasil em 1992, lá atrás, e agora tenta quebrar uma sina, né, Renata? Não consegue chegar às quartas de final da competição desde 2020, ou seja, vai tentar chegar a essas quartas de final, garantir os 4 milhões de reais, enquanto o Timão vai em busca do pentacampeonato. Quem diria, em campeão em 2025, tentando o bi consecutivo agora em 2026. Em campo, o que teremos? O Corinthians sem Yuri Alberto, né, meus amigos? Sem Yuri Alberto, que está com uma lesão na coxa, portanto, a esperança de gols é Pedro Raul, que deve começar entre os titulares. O último gol do Pedro Raul foi em 2025, ainda pelo Ceará, Renata. Do lado do Inter, o Vidiagra está com problema na coxa também, não viajou com a equipe para São Paulo, então o Bruno Gomes deve ser deslocado para o meio e o técnico Paulo Pesolano vai fazer uma linha de 3 defensiva para tentar segurar esse resultado. Então fica a expectativa para o jogo das 8 horas da noite e você confere tudo sobre esse prognóstico de partida entre Corinthians e Inter na voz de Tati Tavares. 90 minutos ao lado da Fiel podem fazer a diferença. Para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença hoje. Se vencer por 2, leva a decisão para os pênaltis. Acho que a primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A missão é difícil. A vantagem está com o Inter. Em Porto Alegre, o Colorado venceu por 2-0. O retrospecto não empolga. Das 17 vitórias conquistadas pelo Corinthians nessa temporada, só em 3 oportunidades, contra a Ponte Preta e Capivariano, pelo Paulistão, e diante do Remo, pelo Brasileiro,
o Timão conseguiu um placar que hoje garantiria a classificação sobre o Internacional. Os desfalques também preocupam Fernando Diniz. O treinador não conta com o artilheiro Yuri Alberto, nem com o meia Zacarias Labiat. Os dois estão lesionados. Pedro Raul foi testado no time titular na última atividade. O provável Corinthians para hoje teria Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Breno Bidon, Garro. Lá na frente, Caio César e Pedro Raul. Ou Guinegão ou Jesse Lingard. Lembrando que Memphis Depay ainda não está disponível. Apesar de aprovado nos exames médicos, aguarda a assinatura do novo contrato. No Inter, Rocher passou por cirurgia na coluna. Antony ainda não conseguiu se firmar, por isso o Pesolano deve manter Matheus Cunha no gol. Ele estreou contra o Flamengo, também enfrentou o Corinthians e vem ganhando confiança. Para surpresa da torcida colorada, o volante Rodrigo Vidagra, com dores na coxa, está fora da partida. Um provável Inter teria Matheus Cunha, Vitinho, Maripan, Mercado, Juninho ou Paulinho e Matheus Bahia, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Alan Patrick, Carboneiro e Bernabé. No primeiro jogo, a arbitragem deu o que falar. Um pênalti absurdamente marcado em cima do Bidu, assim, incontestável e causa estranheza, nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar. O executivo de futebol Marcelo Paz também reclamou da postura do árbitro Alex Gomes Stefano. Segundo ele, o juiz intimidou os jogadores durante a partida. Eu quero trazer um outro ponto sobre a arbitragem que a gente vem ouvindo dos jogadores, que é um processo meio que de intimidação dentro de campo, né? De que os jogadores não podem falar, os jogadores não podem se comunicar. Já o Inter divulgou uma nota pedindo que a CBF acompanhe a partida de hoje para reforçar a transparência da arbitragem. E eu tenho uma curiosidade também de saber o que o Corinthians pensa sobre esse árbitro. Não é um árbitro FIFA, um árbitro que o Internacional não tem objeções formais, embora tenha em algum momento falhado em algum jogo com a nossa presença ou não. Mas era interessante saber também, já que o primeiro árbitro foi contestado para o jogo, se esse árbitro também será contestado para o jogo de quinta-feira. Inclusive, está confirmado que um representante da Federação Gaúcha vai estar no estádio. A responsabilidade agora será do árbitro mineiro, Felipe Fernandes de Lima. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá está no comando. A gente espera que o árbitro tenha condições de fazer um jogo e que o jogo seja decidido dentro de campo, que a CBF acompanhe esse jogo de perto, é um jogo que, né, traz a atenção de todos, né? Quem avançar às quartas de final embolsa mais 4 milhões de reais. A Arena do Corinthians está acostumada com noites históricas e viradas improváveis. A Fiel acredita, tanto que esgotou os ingressos. Tá legal você com o Inter aí atrás, ó, bacaninha, tem que ficar atrás mesmo. E a gente, ó, seguir nessa competição, bebê. Eu também desejo seguir nessa competição. Então, vai ser uma O meu parada. primeiro objetivo ontem não foi concluído, então sobrou só esse. E sobrou só o osso, hein? 2-0 é osso, irmão? O quê? Menos de 5 eu não comemoro. Esse jogo vai passar muito sobre a postura do Inter, até por ter a vantagem de como ele vai se comportar jogando fora de casa, se ele vai manter a mesma postura dos últimos jogos, é só isso. É 2 linhas de isso. 5. O Corinthians tem que buscar os gols, o Inter não. O Inter precisa segurar. Eu não comemoro! Hoje é 2 linhas de 5, viu? Veremos. O fight pra vencer, vencer, vencer. Se eu for pra casa cedo. Olha, eu fecho pelo empate, viu? Ou até uma derrota por 1-0. 2-1. Calma. Eu quero agora falar do lado neutro da história, trazer Cicinho e Edu para essa Foi discussão. neutro, né? Tá até fora já. Neutros. Principalmente Eu você, não. né, Edu? Claro.
Claro. Edu, nós teremos adversários no final de semana, Sim. mas no momento é Copa do Brasil, o Inter tem a vantagem, mas o Corinthians joga com a sua torcida. Sim, o Pesolano está colocando um time do Internacional da maneira assim, Renato, esperando o adversário, dando a bola para o adversário. E muitas vezes o adversário não sabe o que faz com a bola. Então isso acaba dificultando também o jogo. E se o Inter souber jogar realmente o jogo de eliminatória, pode colocar pressão em cima do Corinthians, porque a torcida vai pressionar, às vezes as coisas não acontecem, e isso acaba também dificultando. Então, tem que jogar com tranquilidade, eu acho que tem um resultado sim, mas você não pode sentar em cima desse resultado, tem que jogar o jogo, né? Tirar o Corinthians da zona de conforto deles, que é agredir também, na hora que tiver a chance, fazer um contra-ataque e tentar fazer o gol para que aumente, né, a vantagem que tem. Cicinho, eu não mudaria o esquema tático do Inter, não iria para 3 zagueiros. Foi um esquema que ruiu diante do Atlético Paranaense. Acho que o Inter encontrou o time, uma pena que o Vidiagra, que é o sustentáculo da defesa, um cara que sabe também sair jogando muito bem, não estará à disposição, sentiu um problema na coxa e está fora da partida. De resto, o Inter tem essa vantagem. E uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem. O Inter, time do amor, vai jogar na Arena da Paquera. Então tem tudo pra dar certo, Renato. Arena da Paquera? Da Paquera, não é Arena da Paquera? Arena da Paquera. Que isso? É isso aí. Não, esqueça essa história de time do amor, deixa pra lá. Xixi, você saiu daquele buraco também do Morumbi, você saiu de lá, não é possível. Renato, agora falando sério, analisando o time do Corinthians, né, sem o Yuri Alberto, que é aquele cara que incomoda zagueiro, que tem qualidade, talvez o Memphis, a gente não sabe ainda se joga, o que vai ser. Então, ele nem assinou, Cicinho. Mas Ele vai jogar lá no camarote. Hoje pode se esperar tudo, Não, mas o Inter entrando com um sistema de 3 Lucas Herrero falou em Pedro Raul titular. Então, Pedro Raul, se você analisar a escalação do Inter com 3 zagueiros, é exatamente o quê? Para que os seus laterais batam com os laterais do Corinthians e tira uma das principais jogadas do Corinthians que a gente tem visto ao decorrer dessa caminhada corintiana quando joga em casa e precisa de um resultado, é bola aérea. Mas o Inter não precisa que os laterais avancem, porque ele já tem o Vitinho fazendo isso de um lado, tem Carboneiro também pelo lado, o Bernabé flutuando. Mas você marcando lá em cima, você tira o cruzamento do Mateuzinho, que é um excelente cruzador, e também do Bidu, e essas bolas na área. Eu prefiro que o esquema seja o mesmo. Fecha o meio. Deixa igual. Fecha o meio de campo, é o meio de campo. Nada é garantido, mas vamos insistir. Seria tão bacana o Inter ter 3 atuações seguidas positivas. Precisa disso também, além da classificação. Mas olha só, o Corinthians, lógico, vai tentar reverter tudo isso. Eu tenho certeza que o Diniz passou a semana inteira debruçado, estudando, organizando, pensando essa equipe. E ele hoje deve colocar no campo o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho na direita. A dupla de zaga foi muito mal no Beira-Rio. O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique não jogaram bem no Beira-Rio, vão ter que se recuperar. Não hoje, pode ser no outro dia. Matheus Bidu de outro lado. E aí pro meio campo, vamos com Ranieri, André, Breno Bidon, Garro, Caio César, Pedro Raul ou Guinegão ou Linger. Acho que fica por aí. Dá pra colocar o Mendes também, é isso? Se o Memphis estiver à disposição, ele pode jogar. Vai estar no camarote lá, assistindo lá, numa pipoquinha. Ele caiu César. Comendo uma pipoquinha lá em cima. Agora, quem colocou o Pedro Raul aí? É o Diniz. O Diniz? O Diniz colocou ele lá. Sabe um jogador que eu acho que tá evoluindo no Corinthians? É o Caio César. Ele é rápido. Tudo bem que ele perdeu a bola no gol do Matheus Bahia, não é? Mas é um jogador que eu acho que ele tem espaço nesse time do Corinthians. Pode continuar até sendo um titular. E aí, sim, a gente vê esse lado corintiano. Como é que você analisa as possibilidades do Diniz para escalar o Corinthians hoje? É um time que vai para cima para fazer o resultado. Por isso que eu falo, o Inter, ele não pode cometer o erro de chamar o Corinthians para cima. Se chamar o Corinthians para cima, aí toma um gol rapidamente, é complicado. Mas também existe a possibilidade do contra-ataque, que o Inter é forte. Mas o Corinthians, assim, o Corinthians com a bola no pé, dentro de casa é muito perigoso. O gramado não é o mesmo, também está dificultando o Corinthians, porque são jogadores que nem o Bidon, o Garro, são jogadores muito habilidosos, assim, com o gramado ruim também prejudica o futebol deles. É a deles. caixa de areia, né? Vai ser então lá tem muita areia, Vai ser beat soccer. Exatamente. Agora vai ser lá. O Corinthians está acostumado a jogar fora de casa com os estádios ruins, com o tapetinho. Agora vai ser em casa. Mas vai ser hoje.
É hoje. É hoje, é lógico que é hoje. Às 20 horas. É hoje. Mais de 70 mil pessoas. E com o Memphis lá na arquibancada, no camarote. Não sei se ele vai estar lá em cima ou se ele vai estar no campo, Bebeiro. Vamos aguardar. Que Bebeiro. isso? Eu vou lá. Você vai lá, Xixi. Ai, gente, você... Corinthians e Internacional disputam a partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena. O jogo da ida, disputado no Beira-Rio, terminou com vitória do Internacional por 2-0, gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Agora em casa, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 gols a mais para avançar diretamente às quartas de final. O Timão chega pressionado ao confronto, não apenas pela necessidade de inverter o placar, mas também pelo desempenho no segundo tempo do jogo de ida. Em 6 minutos, levou os 2 gols que dificultaram os planos do time na Copa do Brasil. O Internacional chega com vantagem no placar e sem a pressão das últimas semanas. O Colorado pode empatar ou perder por até 1 gol de diferença que avança de fase. Os gaúchos também chegam com uma confiança de 2 jogos de invencibilidade entre Brasileirão e Copa do Brasil. A principal dúvida no Corinthians é a referência no ataque. Sem poder contar com Yuri Alberto, o técnico Fernando Diniz escalou Guinegão como titular no jogo da ida. Mas o jovem não teve bom desempenho. Pedro Raul, que não vem jogando bem desde que retornou de empréstimo, pode ganhar uma oportunidade. Escalação provável: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul, ou Guinegão ou Jesse Lingard. O volante Vilagra é o desfalque de última hora do Internacional. O jogador sentiu dores na coxa durante a semana e está fora da partida. Por isso, a principal dúvida é quem atuará em sua posição. A tendência é de que Pesolano realoque Bruno Gomes na lateral direita para o meio-campo e na defesa arme uma linha com 3 zagueiros. Escalação provável: Matheus Cunha, Vitinho, Maripan, Mercado, Juninho ou Paulinho e Matheus Bahia, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Alan Patrick, Carboneiro e Bernabei.